deixar dar o sonzinho de gravando, que eu quero deixar pronto. Quero deixar para quem está também, de repente, né, assistindo de forma assíncrona, esse recadinho. Quero deixar um convite para vocês, pessoal. Eu sei que tem pessoas de semestres variados aqui. Algumas já pagaram direito ambiental, algumas já pagaram sustentabilidade, algumas estão pagando agora, e eu acho que tem aluno também aqui que paga direito urbanístico. Então, para todos vocês que já pagam essas disciplinas, e também para os que ainda não pagaram, eu quero deixar o convite para na próxima quarta-feira, vou deixar aqui o nomezinho para vocês procurarem depois no Instagram, inclusive seguir a página se acharem interessante. O LAURBS é um laboratório de pesquisa que existe lá na Universidade Federal do Cariri. Como eu disse para vocês, eu também tenho um vínculo com a UFCA. E aí é um grupo de pesquisa interdisciplinar e interinstitucional. Tem professor da Leão, tem professor da UFCA, tem professor da URCA, e a gente estuda urbanismo e sustentabilidade aqui no Cariri. E aí, no próximo dia 9, 6h30 da noite, a gente está recebendo um nome de muito peso, virtualmente, né, no nosso evento, que é o CIMURBS, né, um simpósio sobre sustentabilidade e urbanismo aqui no Cariri. É a Hermínia Maricato. Se vocês pagarem direito urbanístico comigo, e acredito que com o professor Ítalo também, né, que é quem está com a disciplina pela manhã, vocês irão trabalhar com bibliografia com referencial teórico da Hermínia. Então, é uma professora da USP, que tem muito prestígio na área de urbanismo, ela é arquiteta e urbanista, e ela vem falar sobre direito à cidade nesses tempos de pandemia. Então, mesmo para quem não pagou ainda ambiental, sustentabilidade, urbanístico, é uma fala do nosso cotidiano, né? Como nós estamos vivendo, como nós estamos encarando essa realidade de pandemia, como ficam nossos direitos, né, enquanto cidadãos, dentro dos espaços urbanos. E aí eu sei que vocês têm aula, então eu vou deixar o convite e você faz aí o teu juízo de valor, né? Porque também eu sei que todos os professores, assim como eu, estão disponibilizando as aulas de forma assíncrona. Então, se de repente você quiser prestigiar lá o nosso evento, né, enfim, assistir posteriormente a aula do professor de forma assíncrona, seria uma opção. Mas, obviamente, vocês é quem tem domínio aí, né, de frequência, do que é possível fazer ou não. Mas eu queria muito deixar esse convite para vocês e, se for possível, estaremos lá. Tranquilo? Alguma colocação sobre isso? Beleza. Então, isso vai me levar a um segundo aviso. Você deve estar pensando assim, tá, quarta-feira que vem, essa bonita aí tem aula comigo, é com nós, no caso. Então, como é que ela está convidando para um outro evento? É por isso, pessoal, que eu já de antemão, Jardel, dá para conseguir horas sim, boa pergunta, já ia esquecer. A UFCA quem vai certificar, tá certo, essa atividade. Não sei ao certo quantas horas são, não sei se será certificado com 2 ou com 4 horas, mas tenho certeza sim que será certificado, né? Vocês recebem por e-mail quando vocês fizerem a inscrição. Tem tudo explicadinho lá na página do Instagram do LAURBS, automaticamente, acredito que em torno de uma semana você já recebe o certificado por e-mail, tá certo? E aí vale sim para a contagem de carga horária complementar na Leão, salvo o melhor juízo na contagem de horas em extensão, porque isso é evento está dentro da nossa caixinha, né, de extensão. E aí, gente, vamos combinar um detalhe para a semana que vem. Então, como é um evento que eu tenho muito interesse, eu sou professora de Direito Urbanístico na casa, né? Então, para mim, é indispensável esse diálogo com a Hermínia, eu não sei quando que eu vou ter outra oportunidade, né, de encontrá-la. Então, nós vamos fazer o seguinte, na semana que vem eu vou fazer igual a hoje, eu vou conversar com vocês no WhatsApp, né, o link vai ser esse mesmo da aula, já que ele funcionou de boas, né, eu não precisei aceitar ninguém, vocês já foram entrando automaticamente. E a gente vai, e eu vou deixar para vocês no Unileão Digital uma aula gravada. Então, a gente vai ter aproximadamente 40 minutos de momento assíncrono. Então, semana que vem, como é que vai ser nosso combinado? Deu 6h20? Opa, 6h20 é a hora da nossa aula. Eu vou estar aqui ao vivo com vocês, faço a frequência às 6h30 pontualmente, e aí disponibilizo lá no Unileão Digital os 40 minutos de aula assíncrona com o nosso conteúdo de debate da semana e retorno após esses 40 minutos.
porque eu vou aproveitar essa janela de tempo enquanto vocês, né, os que desejarem, estarão assistindo aí a aula assíncrona para dar uma mínima atenção lá à nossa convidada, prestigiar um pouquinho do evento para não perdê-lo por completo, que infelizmente coincidiu bem de ser num dia que eu tenho aula síncrona, né? Eu não tenho na segunda, nem na quinta, nem na sexta, mas ela só tinha agenda para a quarta-feira. Então, estamos combinados, todos entendemos essa metodologia para a semana que vem? Ok, pronto. Então, a gente entra, responde frequência, assiste a aula, 40 minutos depois a gente volta. Beleza. Dito isto, pessoal, me deem retorno, me deem feedback daquele texto que a gente só começou. A gente só começou a discutir na semana passada. A gente não chegou nem perto de concluir, né? A gente ficou só no comecinho mesmo, entramos um pouquinho no Paramount, mas não demos continuidade. As inscrições já estão abertas, viu, Levi? Já pode se inscrever, sim. Pode se inscrever. Professora, Oi. a senhora não poderia, na próxima semana, disponibilizar a aula mais cedo, não? Por conta que eu estou entrando aqui no Instagram, no Instagram do evento, e vai ser às 18h30. Aí, no caso, se a senhora liberasse a aula mais cedo, pela tarde, quem pudesse adiantar, adiantava, e assim que começasse o evento, iria assistir. Aislan, seria ótimo, né, se a gente tivesse, digamos, autonomia para isso, né, mas o horário das aulas, como faz parte de um sistema acadêmico, né, então a gente não pode autorizar, assim, a gente professor, não tem competência para, enfim, alterar horário ou dia de aula, seja qual for o motivo, né, a competência para isso é apenas da coordenação do curso. E a própria coordenação do curso só pode fazer isso quando é um evento, às vezes, da própria faculdade. Acho que vocês até já sabem, né, disso, que às vezes tem o nosso júris, né, o nosso Leão Júris, e às vezes o pessoal fica danado, fica pé da vida, porque diz, eu estou inscrito no Leão Júris e o professor está em sala e fez frequência, e o máximo que a instituição faz nesses momentos é dizer assim, não, tudo bem, o aluno não vai levar falta, mas o professor tem que estar em sala de aula. Então, por conta disso, embora a gente esteja numa modalidade diferente, né, remota, mas a regra permanece. Então, apenas por isso, né, não posso acatar aí essa sugestão, que seria ótima, mas por essa questão formal, não podemos. Tanto que eu vou chegar um pouquinho atrasada lá no evento do pessoal, mas eles já sabem disso. Feio, né? Chego tarde e saio cedo, mas tá tudo certo. Tranquilo? Muito bem. Então, dizia eu que queria um feedback. Sejam sinceros, né? Eu sei que, inclusive, o Otto, o Cristiano, conversaram com a gente essa semana, chamaram a gente, disseram, pessoal, os meninos estão super preocupados, com muita tarefa, com muita atividade, com muita coisa. Pisa aí um pouquinho no freio, né? Porque está tendo muita coisa, algumas pessoas não estão conseguindo dar conta. Então, super tranquilo, se não tiverem conseguido ler, eu só quero feedback. Se alguém conseguiu ler o texto, quais foram as impressões e se a gente, enfim, se eu devo começar. Minha pergunta, na verdade, para eu ser mais clara, devo começar tipo do zero? Ou vocês já fizeram uma leitura preliminar e a gente pode meio que partir do pressuposto que vocês sabem do que se trata, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Do que você está falando, professora? Eu estou falando do texto cujo título é Argumentação em Busca de um Conceito, da Débora Masman. É disso que eu estou falando. Deu certo? Já tem gente aqui me respondendo, se alguém for, vamos me dando aí feedback. A maioria, para eu ter uma ideia, né? A maioria leu ou não leu, o que é que a gente, quais foram as dúvidas? Eu não li. Tá. Eu também não consegui ler. Deu certo, ótima leitura, algumas pessoas ainda não li. Ai, gente, fico feliz que algumas pessoas estão dizendo aqui que acharam a leitura ótima.
Pronto, que bom, porque não é uma linguagem assim tão, né, tão simples, não, mas eu acho que faz um resumo bacana daquilo que a gente tem para conversar. Bom, poucas pessoas responderam aqui, muita coisa de Ari, do discurso de Aristóteles. Ah, sim, acho que deve ser muita coisa do discurso de Aristóteles, né, e ficou só Ari no começo, é isso, Cícero Joel? Francilda, eu só não entendi muito bem o sentido da teoria da argumentação da língua, o que seria especificamente esse enunciado que ele menciona. Um apelido carinhoso. Pronto. Então vamos fazer assim, Paloma, como tem algumas pessoas que para ninguém ficar boiando, né, diz que o lema do EAD e do remoto é não deixar ninguém para trás. Então, para que ninguém fique para trás, eu vou, inclusive, abrir aqui meu texto. Vamos todo mundo fazer isso, por gentileza? Onde, professora, que está o texto? Com certeza lá no Unileão Digital. Vá lá, entra aí na nossa disciplina, aí você vai lá na abazinha que diz assim, no dia da aula 2, 26 de agosto, tem artigo científico, argumentação em busca de um conceito. Abre aí e a gente vai fazer meio que uma leitura dinâmica agora, alguns comentários para a gente partir para o nosso texto de hoje. Então, se você não conseguiu ler o da semana passada, faz esse favor para mim, por gentileza, dá um jeitinho, nem que seja de passar à vista esse final de semana, tá bom? Porque senão você já ficam 2. Essa semana tem um, semana que vem tem outro. Daqui a pouco vai virar uma bola de neve nas suas costas. Não é isso que queremos. Todos abriram? Estamos com o texto? Professora, inclusive, no primeiro semestre a gente falou um bocado sobre alguns temas principais do discurso de Aristóteles, né? Que ele coloca essa questão da retórica, da dialética e do auditório, né? E como a gente convence o auditório e qual o tipo de linguagem que você vai utilizar para convencer aquele auditório. E quem gosta muito dessa questão da dialética e já leu também as questões do discurso de Aristóteles, vai gostar muito desse texto, porque realmente é um texto muito bom, né? Muito bem escrito, por essa Débora Máxima, né? O nome da autora desse texto. E a gente viu muitas partes desse texto aqui, quando a senhora falar, muitos vão lembrar, e a gente viu no primeiro semestre, nas aulas de filosofia. Filosofia, né? Isso. Imaginei que vocês conhecessem boa parte do que está sendo colocado aí. Inclusive, foi ótima a tua fala, Joel, porque nós não estamos aqui para fazer revisão, aprofundamento de filosofia, né? Porém, seria muito ingrato, seria muito injusto com a disciplina se nós já começássemos com a técnica, deixando de lado a história que a consolidou, né? O que nos trouxe até aqui. Então, a ideia desse texto da semana passada, o dessa semana e o da semana que vem, é que a gente possa fazer uma rápida revisão. Então, eu não vou cobrar, foi ótimo sua fala, Joel, com essa lembrança de que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa historinha lá na disciplina de Introdução à Filosofia, porque, de fato, nós não temos aqui um compromisso, né, com o aprofundamento do ponto de vista filosófico. Qual é o nosso objetivo de aprendizagem, inclusive, né, dessa aula de hoje? É que a gente continue esse percurso histórico sobre o que é retórica, sobre o que é argumentação, para que quando a gente comece a utilizar, de fato, técnicas, né, teorias ligadas ao direito, aí a gente já faz isso não simplesmente de forma vazia, mas conhecendo todo o percurso, né, histórico, filosófico, que nos permite utilizar todas essas teorias dentro do direito. Então, ótima intervenção da sua parte. Teve uma outra coisa que você disse que eu vou aproveitar também, que é a adequação da linguagem ao auditório. Nós falávamos sobre isso semana passada, e a gente precisa o tempo todo lembrar o quão isso é fundamental, né? Nossa capacidade de convencer, nossa capacidade de persuadir. Inclusive o texto de hoje, né, vai trazer Platão e Aristóteles debatendo sobre o que seria a diferença entre convencer e persuadir. Boa, Valderlânio, né? A lembrança de que a retórica republicana tem tudo a ver com a ideia de que essa preocupação em falar bem, essa preocupação em convencer, tem origem lá na polis grega, né?
tem uma repercussão também em toda a vida do Império Romano, quem é que é cidadão, quem é que pode se manifestar, e que a gente não vai conseguir a união dessa sociedade apenas por meio da violência, né? Mas sim por meio da fala, por meio da nossa capacidade de convencimento. Então, essa sua fala aí da retórica ser republicana nos lembra isso. Vamos já aprofundar. E só lembrando que a Débora Masman, gente, ela tem uma gama de textos excelentes. Para vocês que gostaram, né, para vocês que de repente se interessaram, olha só alguns dos textos dela. A homoafetividade no discurso jurídico, a mulher e a vulnerabilidade no direito brasileiro, retórica e argumentação nos sentidos da biculturalidade, arte de argumentar em sala de aula. Então, assim, ela é excelente, ela é da Universidade Federal de Alagoas, né, trabalhando com análise de discurso, retórica, argumentação, ciência da linguagem, e ela relaciona muito tudo isso ao contexto jurídico. Então, eu muito indico para vocês, e rapidinho, é só botar o nome dela no Google Acadêmico ou na plataforma Cielo, que você vai ter acesso, ou na plataforma Lattes, né, pelo currículo Lattes dela, a todos esses textos que são muitíssimo interessantes. Esse, por exemplo, da homoafetividade, né, no discurso jurídico, e a mulher no discurso jurídico é interessantíssimo, né, à medida em que do século XIX ao século XX, embora a gente fosse conquistando uma gama de direitos que tornam a mulher capaz, que a tiram da condição de submissão, né, à medida em que isso vai avançando do ponto de vista jurídico, legal, isso não acontece na mesma velocidade, isso não acontece na mesma proporção no que diz respeito à linguagem. Então, a gente continua percebendo, dentro dos discursos, dentro da retórica jurídica, que a retórica não conseguiu acompanhar na mesma velocidade esse ganho, né, essa conquista de direitos. Logo, isso impede, isso inviabiliza, isso atrapalha que esses direitos possam ser, de fato, concretizados. Então, são textos ótimos, acho que Vitor é quem está me perguntando. Vitor, é o texto da semana passada, nós estamos falando da Débora Masman, lá no Unileão Digital está o texto dela, que eu pedi agora para todo mundo abrir, e aí eu estou sugerindo outras leituras, tá bom? Porque, infelizmente, nosso tempo é curto e eu não tenho como apresentar tudo que eu gostaria que vocês lessem, então vou deixar aí a gosto de vocês o que vocês quiserem continuar. Beleza? Então, vou lá para o texto. Gente, o texto começa, né, com aquilo que a gente conversou semana passada. Abram aí, por favor, vão me acompanhando. Quando ela trabalha com essa ideia de que, olha, até os anos 50, a retórica, a argumentação, elas não eram compreendidas de forma, digamos assim, tão séria, né, dentro do discurso acadêmico, dentro da linguagem científica, dentro das universidades. Era muito mais ligado a figuras de estilo. O que é a figura de estilo, gente? As figuras de linguagem, né? Quando se estudava onomatopeia, metáfora, não sei o que, aí se falava sobre o impacto disso na retórica e se ficava por ali como sendo uma coisa que, bom, não interessa tanto, é mais para quem vai trabalhar com linguística, né? É mais para o pessoal da área de comunicação social e por ali ficava. Então, isso muda, isso se renova a partir dos anos 50, e a gente sabe que em virtude de um fenômeno terrível, trágico, social, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, nós sabemos que quando a capacidade de diálogo se esgota, né, o sujeito humano, se eu não consigo te convencer, se eu não consigo te atrair, e essa atração, vamos lembrar disso, né? Essa capacidade de persuasão, ela não deixa de ser também uma possibilidade de submissão do outro, né? A partir do momento em que você concorda comigo, você em alguma medida está se submetendo às minhas ideias, se submetendo ao meu pensamento. Então, quando a gente não consegue isso de forma pacífica, de forma ordeira, de forma afetiva, então a gente vai recorrer, portanto, à violência. Uma violência que pode ser velada, né? Um contexto de ameaça, de medo,
né? Ou então, de fato, a violência física. Então, não é à toa que essa preocupação com essa linguagem que é capaz de convencer, que é capaz de trazer a adesão, né, do auditório, ela se torne uma preocupação acadêmica, não somente jurídica, né, mas do universo científico como um todo, após a Segunda Guerra Mundial, para que a gente não tenha mais a necessidade de recorrer à violência, né, trocando de forma bem simplória todo esse contexto. Então, aqui, como ela coloca, né, é a força do simbólico, o poder da palavra sobre o poder do autoritarismo da violência. Nós vimos semana passada a diferença entre demonstração e argumentação. Acredito que todos vocês devem estar lembrados de que nós tratamos sobre isso. Estou correta? Qual é a diferença entre demonstrar e argumentar? Demonstrar tem uma prova inquestionável, é uma verdade matemática, e a argumentação vem da verossemelhança e a aceitabilidade. Massa. Diga aí, Joel. Professora, e assim, tem aquela questão do verossímil, né? Eu tenho acompanhado alguns doutrinadores, algumas pessoas que fazem tribunal do júri, e eu tenho percebido uma importância muito grande com relação à argumentação e essas teorias argumentativas aristotélicas e outros estudiosos dessa área para o advogado que quer atuar nessa área. Mas fora essa área, eu acho que isso melhora também muito a escrita, porque ao ler um texto como esse aqui, né, com várias fundamentações teóricas, eu acho que vai facilitar muito para que você possa também argumentar de forma escrita, você escrever melhor de forma escrita. Então, tem algumas partes nesse texto que ela fez, na verdade, ela fez um compilado de vários estudos relacionados a essa teoria da argumentação, né? E dentre elas, ela pegou alguns autores que citam alguns princípios aristotélicos da argumentação, que vai enriquecer mais o texto dela, né, com essa questão. Então, assim, para mim, foi um dos textos melhores que eu já li sobre esse conteúdo até agora, né, e eu vou me aprofundar mais, eu vou atrás de alguns dos outros trabalhos dela. Aí eu queria só que a senhora falasse mais para mim um pouquinho sobre essa questão, porque ela fala aqui que a partir do século XX foi que começou-se a aparecer mais teorias relacionadas a isso. Antes já existiam as questões da Grécia, né? Eu queria que a senhora explicasse para mim, realmente foi nessa época que começou a surgir o interesse pela argumentação, pelo desenvolvimento daqueles componentes da persuasão, eu acho, que já era dito por Aristóteles lá na Grécia, que eu até coloquei aí, o ethos, o fatos e o logos, né, do discurso, as paixões do auditório e a imagem do anunciador. Deixa eu aproveitar aqui. Boa, Joel. Vou aproveitar aqui algumas coisas da tua fala e da Paloma, né? Que Paloma demonstrou. Aí, Paloma, né? A gente falou sobre a diferença de demonstrar e argumentar. Acho que Paloma conseguiu demonstrar, né? Trouxe os conceitos do que a gente falou semana passada. Para quem não estava, é isso mesmo, né, gente? A demonstração, ela tem o caráter da lógica, da matemática. Ela nos traz essa perspectiva de que é algo quase que inquestionável. Eu digo quase porque no contexto de pós-modernidade, de pós-verdade em que nós vivemos, tudo é nada e nada é tudo, né? Como o Bauman nos ensina. Mas é muito mais difícil que a gente consiga questionar, porque a gente está diante, por exemplo, de um fato numérico. Então, é difícil que a gente consiga contestar. E a argumentação está no sentido de verossimilhança que ela e que o Cícero Joel colocaram. E aí, eu vou aproveitar várias coisas aqui que o Joel comentou com a gente para a gente aprofundar aqui. Anotem, inclusive, isso, vocês vão precisar na disciplina de estágio, e é bacana que a gente já leve bagagem, né? Quando a gente vai entrando aí, adentrando
a nossa vida acadêmica. Joel colocou que gostou do texto, achou interessante, achou legal, porque a autora, ela traz bastante referencial. Então, veja como a gente acaba dando credibilidade, veja como a gente consegue conquistar a adesão do nosso auditório, na medida em que a gente consegue, em alguma medida, demonstrar, apresentar dados que não são simplesmente opiniões, né? Não é achismo, mas é algo que, de fato, está consolidado dentro de uma literatura científica. No direito, não é diferente. Nós iremos trabalhar muito, Joel, né, com a argumentação escrita. O que é uma petição inicial? O momento que você for aí peticionar para um cliente, né, trabalhar para que alguém ganhe determinada causa, tenha acesso a determinado direito. É um trabalho argumentativo. O que é que você quer? Adesão. No final das contas, ganhar a causa significa conseguir convencer o magistrado da minha tese. Então, só para que a gente consiga criar no magistrado esse mesmo encantamento que a autora conseguiu criar para o Joel, a gente lembrar que existe uma hierarquia nos nossos argumentos, que é lei, doutrina e jurisprudência. Quando vocês forem pagar a disciplina de estágio, se é que vocês já não estão pagando, porque como a disciplina é optativa, né, eu acho que tem gente aqui de vários semestres, vocês verão que a gente tem uma hierarquia que não é obrigatória, tá, gente? Mas que pega bem, mas que demonstra técnica argumentativa jurídica, mas que respeita, de certa forma, a nossa herança, que é de profundo positivismo. Nós ainda somos extremamente apegados, né, frutos do positivismo jurídico. Então, o mais técnico, o mais adequado, né, quando a gente estuda técnica argumentativa para a petição inicial, é que no momento lá, eu tenho o momento dos fatos, que é o momento em que eu vou narrar o ensejo, né, o que foi que aconteceu, o enredo lá que envolve o meu pedido, e aí, gente, cuidado com as palavras, sabe? Você poderia muito bem colocar assim, a vítima alega que, ou a parte alega que. Gente, quem alega, a palavra alegar, ela te dá, assim, convicção de que é verdadeiro, sabe? Às vezes eu poderia, por exemplo, chegar, isso nunca aconteceu, né? Uma ficção, de verdade mesmo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas digamos que houvesse esse momento em que um aluno vai até a coordenação reclamar, dizer, olha, a professora vive colocando falta em mim, eu estando presente em sala de aula. E aí eu vou chegar à coordenação e vou dizer, bom, isto é o que ele alega. Mas olha aqui o meu diário, a minha frequência e tal. Então, uma alegação, talvez essa palavra alegar, ela não tenha o peso que eu gostaria de imprimir para que as pessoas acreditem que seja verdade. Então, se eu estou desse lado, né, de defesa, talvez a melhor palavra não seja a parte alega, mas afirma. Porque uma coisa que eu afirmo, eu estou trazendo a ideia de afirmação está muito mais ligada à ideia de verdade do que simplesmente a de alegação. Alegar, né, é meio como que se eu já abrisse possibilidade, quem alega pode ser contestado. Mas uma afirmação, eu afirmo. Então, isso me traz, do ponto de vista de significado mesmo, de semântica, um peso maior aquilo que eu estou colocando. E aí eu lembrei disso, porque Joel falando, né, sobre a questão da escrita, como essa disciplina ela pode ser importante, etc. e tal. De fato, quando a gente for, agora no finalzinho de setembro, a gente começa a trabalhar realmente com técnicas argumentativas dentro de cada uma das peças, né, dos trabalhos jurídicos, também acadêmicos. E aí o que é que cabe e o que é que não cabe. Então, como a lei no nosso imaginário, é algo que a gente vai falar semana que vem, né, sobre representação e imaginário, ainda é como se fosse o topo, né, daquela pirâmide que já está chutada há muitas décadas, sabemos disso, né, vivemos um contexto de pós-positivismo, vivemos um contexto de pós-verdade, vivemos uma outra experiência jurídica, porém a lei, ela ainda tem esse caráter no imaginário, na representação jurídica brasileira muito forte. Então, eu começo o meu argumento trazendo, se tiver, né, gente,
porque nós sabemos que, graças a Deus, para os advogados e advogadas de plantão, que nós vivemos num contexto de pós-positivismo. Então, mesmo que ainda não esteja, né, lá preto no branco, num código, numa legislação esparsa qualquer, isso não me impede de peticionar, porque eu vou recorrer aos princípios. Mas se tiver, taca-lhe logo a lei, porque ela tem um valor, né, ela tem uma força dentro da nossa representação, do nosso imaginário muito forte. Depois, a ciência, a doutrina. A doutrina, ela reflete o conjunto dos pensadores do direito. E aí, meu povo, por isso que tudo tem que ser também, a argumentação, ela tem que ter uma estratégia. Então, antes de você começar a escrever, que às vezes a gente tem que ter cuidado com a ansiedade, né? Às vezes a gente é um pouquinho ansioso, e a vontade de colocar no papel é tão grande que a gente não para e pensa, peraí, qual é a minha estratégia? Qual é o caminho que eu vou seguir para que eu obtenha o resultado esperado? Por isso que eu sempre peço que você use o rascunho. Óbvio que não é o rascunho do ensino médio, né? Que é quando a gente está lá no início do nosso percurso, né, de vida escolar, a gente escreve tudinho, meu Deus do céu, e depois a gente passa limpo. Aí, se você for fazer uma coisa dessa numa prova de OAB, por exemplo, você corre o risco de não conseguir ter tempo hábil para fazer isso. Então, o rascunho, obviamente, ele é feito em cima de palavras-chave, né? Ele é feito em cima de, o conceito de fulano, que eu não posso esquecer, o artigo tal, eu vou colocar. Então, isso é a isso que eu estou me referindo quando eu falo em rascunho, né? Senão a gente pode pensar aí que é passar o texto a limpo e não é isso. Então, a gente precisa pensar na nossa estratégia. E aí, por que é que eu lembrei disso? Porque doutrina, meu povo, você quer ser advogado, você quer ser advogada, calça a sandália da humildade desde já. Quais são as doutrinas? Então, exige muito estudo. Você se você tiver a oportunidade de já ter trabalhado, né, de já conhecer aquele magistrado, aquela magistrada, você já tem minimamente ideia do que é a linha doutrinária daquela pessoa. Então, não adianta a gente, por exemplo, trazer Tem professor que quer fazer isso? Eu tive professor assim na graduação, imagino que isso já tenha sido superado e que não seja um problema para vocês. Mas no meu tempo de graduação, olha aqui, professor, por que a pessoa botou errado? A resposta está certa, olha aqui o livro. Não, mas eu não aceito o que esse autor aí diz, não, minha filha. Isso aí não, só aceito fulano de tal. Você entende que isso pode acontecer também num momento em que você está argumentando dentro de um documento jurídico, dentro de uma petição, dentro de um discurso técnico. Por quê? Porque não causa adesão, porque não é respeitado. Então, a gente tem que saber. Você imagina, né? A partir do momento em que eu indico aqui alguém, depois você vai pesquisar. Sempre lembro disso também para os TCCs. Essa disciplina serve para tudo. TCC, gente, eu já tive o desgosto de participar de uma banca do curso de administração de algum lugar do Brasil. Foi uma universidade, era alguém que estava se formando em administração, que queria falar sobre motivação. Então, o tema do TCC do rapaz era motivação, a importância da motivação para o colaborador no ambiente, né, de trabalho. Quando você pega um trabalho desse e diz, nossa, deve ser muito interessante, deve ter elementos aqui da psicologia, deve ter elementos aqui do direito, deve ter elementos aqui da sociologia, deve ser um trabalho muito bacana. Até que você começa a ler e você percebe que a pessoa baseou 60%, digamos, dos argumentos do trabalho num livro de um autor chamado Bernardinho. Era o tempo todo, não sei o que, Bernardinho. E eu, misericórdia, né? Quem é Bernardinho? Jesus sacramentado. Aí fui nas referências e aí pesquisei, inclusive estava errado, né? A referência, porque a gente tem que colocar sobrenome. Exatamente, Cícero Joel. O técnico da seleção. Eu disse, eu não estou acreditando. Isso é um trabalho científico. Isso aqui, para ter respaldo, precisa trazer conhecimento científico. Então, eu já fico toda arrepiada, porque e aí, gente, ó, é igual preferência por comida, né, enfim.
cada um tem a sua, etc. Ninguém se mete. Eu gosto de comer pão com maionese, olha aí, benza a Deus, né? Tranquilo. Então, eu não quero criticar aqui as leituras, mas só dando um exemplo, né? Tá muito na moda esse negócio de coaching. Às vezes eu vejo os alunos do direito circulando com o vademecum dessa grossura e por cima um livrinho fininho, eu reparo assim de lado, por isso que é bom a faculdade. Não tem nem como eu me enxerir na vida de ninguém nesse negócio, é muito ruim. Olha assim de lado, tá lá, O Milagre da Manhã, né? Aí tá lá também o livro da ex-BBB. Olha, nunca foi sorte. Aí tá lá, não sei o quê. E às vezes a gente acha, porque a gente se encantou com a leitura, porque a pessoa conseguiu gerar a nossa adesão. Eita, é isso mesmo, se eu tomar um banho 5 horas da manhã gelado, com certeza minha vida vai mudar, isso aqui eu tô convencida. Aí a gente acha que pode trazer isso de repente para o espaço acadêmico, técnico, científico, e a gente não pode. Então a fala de Joel me lembrou tudo isso. E aí, respondendo a tua pergunta, Joel. Oi, Marcos. É interessante essa colocação que a professora está fazendo, que nesse texto da Débora Maslow, ela lá traz uma parte que eu achei bastante interessante, fora todas as outras, como o Joel já citou, a Paloma já citou, que ela diz que os autores, eles pretendem elucidar a posição que concerne a teoria da argumentação e o que propõe realmente. Aí, com a professora colocando aí, fazendo exatamente sobre essa apresentação do TCC, que fugiu totalmente do que deveria ser aplicado, da questão clara, evidente de um trabalho científico, exatamente por uma falta de entendimento, né, na sua aplicação. Isso, faltou a adequação. Excelente, Marcos, porque tu já está respondendo aqui ao comentário, né, de Jardel, dizendo, professora, mas isso é contemporâneo. Exatamente, por isso que eu comecei a fala dizendo, olha, não tenho preconceito com leitura alguma, eu acho que o ato de ler já está ótimo, né, numa sociedade como a nossa, em que ter acesso à leitura é cada vez mais difícil. Inclusive, a gente teve um aumento aí considerável, né, no valor de livros e etc. Então, é contemporâneo esse fenômeno do coaching, etc. e tal. Mas nós precisamos ver se é adequado ao espaço que eu estou lidando. Porque se eu estou lidando com a academia, com conhecimento científico, eu vou precisar mais do que opiniões, mais do que achismos, né? Eu vou precisar de teoria. Teoria científica é aquilo que a gente constrói na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, ralando muito, lendo muito, fazendo pesquisa, indo a campo, utilizando de técnicas, entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, rodas de conversa, né? Fazendo testes em laboratório. Então, será que eu posso colocar em pé de igualdade sensações, impressões, na mesma... no mesmo patamar que esse estudo que teve toda uma validação técnica, e aí o empirismo, Jardel, é uma coisa, e a sensação, a prática é outra, né? O empirismo, inclusive, é a base do conhecimento científico, né? A gente vai a campo para fazer o quê? Observar a realidade, submetê-la à prova, submetê-la ao teste e ver o que é que a gente encontra como resultado. Então, cuidado, relembre lá de filosofia o que é empirismo, né? Outra coisa são as sensações, outra coisa são as opiniões. Eu senti, vale para quem? Eu submeti a sua sensação à prova, ao teste, à técnica, né? A validade acadêmica, a validade da comunidade científica. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o empirismo é uma coisa. As sensações, as opiniões, a nossa história particular, aí é outra. Boa, Valderlânio. Todos os homens, por natureza, têm o desejo de conhecer. E é nessa busca por conhecer que a gente inventou a ciência. A gente inventou a filosofia. E a gente, infelizmente, vem se conformando com algo que é muito pouco, né? Aí é uma crítica muito particular, que é a gente se convencer a partir de sensações, opiniões, né, biografias. Eu acho que a gente precisa validar, veja a importância do discurso científico, veja a importância da ciência nesse contexto pandêmico em que estamos vivendo, né? Aquilo que está sendo aqui chamado, né, de forma equivocada de empirismo, nos levou a tomar ivermectina,
nos levou a tomar xarope de mel de abelha, que o povo chama, né? Aqui eu mesma particularmente chamo de lambedor, né? Tinha gente vendendo lambedor como cura de coronavírus, né? Então, medicações que não têm comprovação, que podem trazer, né? Não, mas minha tia tomou e ela ficou boazinha. Menina, a mulher estava arfando, pois no outro dia de manhã amanheceu boa. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente diz que é em pé de igualdade, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu mesma vi com meus próprios olhos, tem o mesmo peso daquilo que foi pesquisado, refletido, criticado e submetido ao crivo da comunidade científica, né? Então, professora, essa é uma fala muito preconceituosa, é a professora dizendo que o saber popular, né, que o conhecimento do senso comum, ele não tem valor, só tem valor o que vem da ciência, de forma alguma, porque vocês estudaram lá em filosofia, inclusive, que sem essa, como o Valderlânio colocou, né, sem essas nossas impressões iniciais, nem ciência existiria. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos validar e dar o devido grau de importância ao conhecimento que foi aprovado pela comunidade científica, né? Veja que é muito diferente. Senão a gente dizia assim, eu estou doente, eu não vou ao médico. Por que é que eu acredito no médico? Mesmo ele me passando um remédio que é tarja preta, que quando eu abro a bula, me diz que eu posso ter convulsão, que eu posso ter um problema estomacal, diarreia, porque eu confio no conhecimento de um cientista, de alguém que passou 6 anos de uma comunidade acadêmica, certamente teve a oportunidade de pesquisar, etc e tal. Completamente diferente, por exemplo, se é alguém, um charlatão, né, que, olha aqui, a pomada azul, que você passa e fica bom. Então, não podemos comparar, e isso também não nos autoriza, ou ir, né, para a rezadeira, isso não nos autoriza, né, a deslegitimar, dizer que o conhecimento popular ele não tem validade, não é isso. Mas que a gente precisa ter muito cuidado, né, para que a gente não se conforme com o raso, com o superficial. A ciência nos leva a aprofundarmos, né? E aí, Cícero Joel, só para te responder, então não consideraria verdadeira, se fosse uma prova, se fosse uma afirmação, né, para julgar verdadeiro ou falso, que só no século XX, né, que a gente vai ter essa preocupação com a argumentação retórica. Acho que também a Débora não é nesse sentido que ela nos coloca, mas é isso que eu tentei colocar para vocês no início da aula. Esse estudo sobre retórica, argumentação, persuasão, ele ficava muito restrito ao campo da filosofia e ao campo da linguística, né? As pessoas que trabalhavam com esses dois campos, ao longo dos séculos, elas continuavam trabalhando, Aristóteles, Platão, né, enfim, todos os hermeneutas, né, se a gente pegar Paul Ricoeur, é um cara que vai super se preocupar com verdade, né, se a gente pegar Habermas, então, não. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, então, não é que não se estudava, não é que não se preocupava, mas depois da Segunda Guerra Mundial, isso é como se fosse um boom. Então, áreas que aparentemente antes daquele período, elas não tinham por que se preocupar com aquilo, não tinha relevo, não estava ligado ao objeto de estudo, elas agora percebem o relevo, a importância, e por isso se aproximam. Então, por isso que nos cursos de direito, de psicologia, né, de sociologia, de todas as gírias, a gente vai ter a história também, né, a gente vai ter essa preocupação em estudar esse conhecimento, por perceber que ele, na verdade, não é um conhecimento que pode ser retido dentro de um espaço científico, dentro de uma caixinha. É igual a gente falar assim, quem é Freud? Freud é o quê? É médico? É psicólogo? É sociólogo, é filósofo. Mesma coisa a gente poderia perguntar sobre um Karl Marx. Ele é o quê? Então, são sujeitos cujas teorias científicas são tão assombrosamente robustas que, na verdade, a gente chama esses sujeitos de humanistas. Boa parte, né, da ciência vai chamá-los de quê? De humanistas. Eles conseguem nos ajudar a compreender a essência humana, o homem.
Então, serve para psicólogo, serve para médico, serve para historiador, serve para sociólogo, serve para matemático, para físico. Onde você botar, dá certo. É uma teoria transdisciplinar. Então, eu acho que é isso que a Débora quer colocar, né, quando ela diz, olha, depois, né, no século XX, esse conhecimento, que é o mesmo que acontece com a hermenêutica. Quem aqui já pagou hermenêutica, lembra que a gente fala um pouco sobre isso. A hermenêutica era um negócio chique, né, a hermenêutica era coisa de filósofo, a hermenêutica era coisa de gente muito sabida. Depois a hermenêutica virou um conhecimento que só interessava para gente da igreja, né, para estudar a Bíblia, até que a gente chega num momento em que a gente diz assim, menino, isso aqui serve para tudo, porque é uma teoria sobre a interpretação. Quanto melhor eu conseguir interpretar, melhor eu vou conseguir compreender. Quem está no mundo certamente deseja se compreender, compreender o outro e compreender a realidade em que está inserido, então a hermenêutica serve para tudo. E a gente só vai se deparar, né, com isso também no finalzinho do século XIX. Né? É algo... a hermenêutica talvez tenha tido esse boom antes dessa preocupação com a argumentação. É tanto que tem uma parte que ela diz que é a retomada dos postulados, ou seja, já deixa emitido que já existia esse pensamento argumentativo, né? Que ela fala que é quando surge o poder da palavra em cima do poder da violência, que aí no pós-guerra é que vão retomar os postulados de Aristóteles para poder... Boa, exatamente, né? Como se a gente fosse restaurar, a gente vai ampliar, né, a seara de importância, né, de interesse. Marcos botou esse negócio aí, né, de que a folha de peão murchar é mal olhado. E, gente... É interessante, eu sou mãe há pouco tempo, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp que são só mães, muitas mães de primeira viagem, assim como eu, né, conversando sobre maternidade. E a gente vê o quão é perigoso, inclusive, né, voltando para essa história, né, sobre o discurso científico e o não científico. Porque as pessoas, em pleno século XXI, elas ainda têm medo de determinadas coisas que a gente, né, que está dentro de um ambiente acadêmico e tal, a gente achava que não existia mais. Então, é muito comum, às vezes, num grupo de mães desse, alguém colocar assim, gente, meu bebê está soluçando muito hoje e está com um choro tão esquisito. Eu estou com esse olhado, né? E aí tem um negócio de amarrar uma fita vermelha. Aí alguém vai e diz, não, mulher, se está soluçando muito, é o seguinte, tu pega um pedaço de algodão, molha na água fria e bota na testa dele. Agora tem que ser bem no meio, senão não para. Então, você vê aí alguns dos perigos, né, do discurso. Então, para que... Aí que é a importância do senso comum e da ciência. Para que serve a ciência? A ciência diz, traga o menino, traga o algodão. Vamos submeter ao teste, vamos submeter à prova, vamos analisar à luz do conhecimento produzido até agora e vamos descobrir se faz sentido ou não. Tanto que a ciência diz, bote o algodão que pode ser que funcione. Que, na verdade, essa insuficiência, essa imaturidade, né, do esôfago pode... A partir do momento água gelada, um susto, a gente conseguir mudar o nível de respiração, a velocidade de respiração e o soluço passar. Então, olha só, mas a ciência vem trazer uma explicação para o fenômeno. Não é somente, né? Porque no campo do senso comum, do que é popular, a gente está muitas vezes disposto apenas a acreditar com fé, né? Ah, não, minha avó já fazia isso, ela criou 10 filhos, então, claro que funciona. Então, é fé, é crença, né? A grande diferença entre crença, e isso tem tudo a ver com nossa disciplina, viu? Porque a gente, individualmente, particularmente, a gente pode se convencer por meio de crenças. Mas para convencer um auditório, e ainda mais um auditório acadêmico, com crenças, com não, olha só, eu era pobre até o ano passado. Eu comecei com esse negócio de tomar banho 5 horas da manhã gelado todo dia, hoje eu já tenho. Então, e pode ser verdade, você realmente mudou sua vida a partir dessa mudança de um simples hábito, mas para convencer, né, um auditório, especialmente no campo científico, aí você vai precisar de mais argumentos, que não sejam pautados apenas na crença, num exemplo pessoal. Porque é tanto que quando vocês forem fazer o TCC, quem for fazer entrevistas, né, análise de discurso, é complicado você trazer para o seu TCC a entrevista com uma única pessoa. Por exemplo, você dizer, te passo já a fala, viu, Marcos?
você afirmar que o atendimento do NPJ da Unileão é o melhor do Cariri, baseado na opinião de um único entrevistando. Então, é nesse sentido que eu estou querendo colocar aqui, tá certo? Diga lá, Marcos. Com essas aplicações, como a gente está no campo filosófico aqui também, o campo da filosofia, eu acho que me recordei, quando estava fazendo a cadeira de filosofia, e me deparei com o mito da caverna. Foi a primeira vez que eu li, né, o livro da República. E lá é interessante que dá para se encaixar muito bem aqui no que nós estamos falando, porque ali ele disserta sobre o conhecimento da verdade com mais profundeza, mesmo sendo para o campo político, porém dá para se extrair dali e aplicar diante dessa área de conhecimento, da teoria da argumentação, uma profunda busca por mais riqueza, não ficar só apenas no campo ideológico, mas sim buscar o que é científico, o que é palpável, o que é mais concreto, né, professora? Exato. Não à toa, né, Marcos? A filosofia é a mãe de todas as ciências. Eu adoro, eu sei que é romântico, mas tem um fundo histórico, né? A gente, sei que nós somos extremamente, né, submetidos, digamos assim, ao estudo apenas da filosofia grega, né? A gente desconsidera muito da filosofia oriental, mas quando a gente vê a filosofia como mãe de todas as ciências, é porque, em tese, essa busca por sabedoria, né, essa ideia de que eu quero uma explicação racional e não somente mitológica, ela nasce dentro da filosofia. E se a gente continuasse apegado apenas à crença, né, como você bem lembra lá da caverna, né, era uma crença, a crença de que não existia, né, de que o mundo era apenas aquilo ali. Então, a partir do momento em que a gente se aplica a duvidar, criticar, refletir, aí a gente vai ter a oportunidade de usar a razão, e essa razão está aí, né, hoje. Graças a Deus, atrelada também ao que é afetivo, ao que é sensível, né, gente? Porque nós cometemos um gravíssimo erro no século XIX, lá com o nosso pensamento cartesiano, que é a razão reinando absoluta. Ave Maria, o cientista neutro, a ideia de objetividade, a ideia de verdade. E aí, essa guerra que a gente está falando, né, a Segunda Guerra Mundial, ela nos ajudou, entre aspas, esse ajudou, né? Ela nos evidenciou, vou usar essa expressão, acho que ela cabe melhor, que essa neutralidade é impossível, que esse conhecimento científico que não humaniza, ele não nos ajuda, ele não nos faz progredir, evoluir, como era a promessa do cartesianismo, e hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de fazer ciência, levando em consideração os saberes populares, levando em consideração a nossa afetividade, a nossa sensibilidade, preocupados com o perfil ético. Então, a gente não está atrelado a esse conhecimento científico cartesiano, né? Isso é bom também que seja dito, até porque isso vai ter um impacto na argumentação. A argumentação que, inclusive, o Perelman, vamos aproveitar para entrar nele, né? Que o Perelman vai se rebelar, vai criticar, é justamente aquela argumentação que estava ligada à demonstração, né? A busca de verdade, a busca de certeza. O Perelman vai nos trazer o verossímil, né? Vai dizer, homem, peraí, menina, relaxe. Esse negócio de encontrar a verdade absoluta, universal, verdadeira, é um negócio muito difícil. Vamos pensar no que é possível, no que é plausível. Vamos pensar nessa arte de convencer sem usar a violência, de forma que a gente está no domínio da razão, mas sabendo que não necessariamente a gente está ligado a uma verdade imutável, universal, né? Então, isso também faz parte aqui da nossa compreensão. Sobre o discurso científico que a senhora estava falando aí, questão dos cientistas e de crenças, tem muito posts que eu vejo no Twitter, no Instagram, do pessoal falando relacionado para quem é direcionado o que nós estamos falando. Tipo, que muitas vezes fica muito embate entre a ciência e as crenças, porque não chegam no consenso de que, como a senhora mesmo falou, que os dois podem estar atrelados, que eles podem conversar entre si, e que, tipo, muitas vezes, por exemplo, nós que estamos no meio acadêmico, nós só conversamos com pessoas do meio acadêmico. Então, eu vejo muitos posts falando relacionado a isso, que, tipo, nosso discurso é mais só para pessoas que, já entendem o que nós estamos falando. E não tem essa questão de expandir, tipo, de abrir novos diálogos com pessoas que às vezes não entendem o que é aquilo, e que já entra também em questão
sei lá, por exemplo, do juridiquês, de que quando a gente vai falar sobre algo do direito, por exemplo, e que vai trazer levar para fora, fala de uma maneira robusta, de uma maneira que dificulta da outra pessoa de entender. E eu achei que entrou muito no que a senhora falou. Com certeza, Cecília. É uma excelente contribuição. E nos lembra é o nosso calcanhar de Aquiles, gente. Nós somos arrogantes. O cientista, ele precisa estar o tempo inteiro se policiando para que ele não seja pedante. Porque a gente, observe como você vai perdendo a paciência para determinadas falas, para determinados discursos, né? Você, de repente, conversa com alguém que diz assim, eu não posso me separar do meu esposo, porque senão ele fica com as crianças, porque ele é homem e tal, eu acho que é capaz de eu não ficar com o menino, porque ele é quem trabalha, eu não trabalho, eu sou só dona de casa. E aí, inicialmente, a gente tem uma fala acolhedora, né, e diz, não, olha só, tem a lei tal que te garante isso, a justiça funciona dessa forma, já tem vários julgados assim, e a pessoa muito apegada às crenças, ela vai te questionando com argumentos não científicos. Não, mas o padre me explicou que não é bem assim, ou o pastor da minha igreja, ou não, minha mãe, ela conhece a vizinha da casa dela, foi até uma advogada, e ela perdeu. Você entende? Então, a gente acaba se blindando e dizendo, não tenho nem paciência para isso. Quando, na verdade, é o nosso papel, é o nosso dever ético. Veja que vocês vão prometer, né? Vocês vão jurar, na verdade, não é nem prometer, é uma coisa ainda mais séria. Eu nunca juro, né? Porque a Bíblia diz, né, que a gente não deve jurar. Crença, fé. E aí, mas você jura. Eu jurei no dia da colação de grau. E o juramento do bacharel em direito, ele tem uma responsabilidade, uma ligação muito grande com a ideia de justiça social. Então, como é que a gente vai conseguir implementar, né, essa justiça social se a gente diz, pois está certo, pois você que sabe. Né? A gente precisa estabelecer esse diálogo, respeitando as diferenças, respeitando níveis de escolaridade, região, cultura, porque tudo isso vai impactar, não é assim? Então, foi uma ótima lembrança, Cecília, né, para que a gente lembre diariamente, qual a minha missão hoje? Tem várias coisas que eu preciso fazer, mas antes de tudo isso, calçar a sandalinha da humildade, inclusive para estar sempre disposto e disposta a aprender, né? Professora, eu queria... Não, se eu quiser, eu posso perguntar depois. Não, pode dizer. Eu queria depois que a senhora falasse, porque lá na frente, eu já do Crotty, quando ela cita o estudo de Ascombre, a teoria da argumentação da língua, né, e Ascombre e do Crotty, ela fala na questão da argumentação, que era vista como uma forma binária, né, e logo depois, ele na teoria do Topoi, eu não consegui entender se é de Ascombre, do Crotty, que ele viu a argumentação de forma triádica, né? Que ela teria não mais binária, seria triádica. Eu queria que depois a senhora falasse um pouquinho dessa teoria topoi, né? Dos topoi. Isso. Tranquilo. É bom que quando a gente falar na tríade, a gente vai voltar para o Aristóteles, né? Porque isso tem bem uma raiz aristotélica, que coloca esses 3 elementos. Pois vamos lá, dando continuidade para a gente poder chegar onde Cícero Joel já está. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Sim, Valderrane, morri de rir. Acordando cedo para trabalhar, a pessoa pode enriquecer, né? É igual a história de tomar água com limão, que eu tô morrendo de rir, né? Que é a piada atual do Instagram. Só funciona se o pé de limão for a 20 quilômetros de casa e você for a pé buscar, aí emagrece. Oh, meu Deus do céu. Vou começar aqui com o Perelman, tá, gente? Pegue aí o seu texto, no texto é página 100, mas na verdade é a página 2, né, do PDF. Então, rapidamente sobre Perelman, vocês leiam e vão me dar feedback na aula da semana que vem, tá? Terça-feira. Vi que muita gente não conseguiu ler, só algumas pessoas que estão, assim, demonstrando que realmente tiveram esse tempinho,
E aí vocês vão me dizer, eu vou fazer aqui de forma bem sucinta. O Perelman, gente, é esse cara que eu disse para vocês que vai romper com esse discurso cartesiano, herança lá do século XIX, né? Especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial, de 1945 para frente, ele vai inaugurar uma forma de argumentação que vai ficar conhecida como a nova retórica, né? E o que é que a autora coloca isso, né? Vai romper com a tradição cartesiana. Lembre a diferença entre cartesianismo e holismo, que vocês já devem ter estudado em filosofia, né? O cartesianismo lá do século XIX, a ideia de ciência pura, né? Objetividade, linearidade, a ciência disciplinar, a gente não é capaz de compreender se os conhecimentos estiverem imiscuídos, né? Se eles estiverem misturados, tem que ser cada caixinha com a sua área específica. Em oposição ao cartesianismo, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o holismo, que é um outro paradigma para produzir ciência, que se opõe a isso. Por que se opõe? Porque a gente viu, gente, que essa Segunda Guerra Mundial, ela é financiada e uma boa parte das atrocidades que acontecem no período da guerra, né, no que diz respeito especialmente as vítimas do Holocausto, judeus, negros, homossexuais, ciganos, etc., são pessoas que vão ser vítimas de acadêmicos, de cientistas, né? Então, quem construiu aquelas câmaras de gás? Né? Não eram pessoas que passaram por universidades, não eram engenheiros, não eram arquitetos, não eram, enfim, né? Quem fez experiências científicas com crianças, com jovens, com adultos, né? Para tentar, inclusive, é uma herança infeliz que carregamos, né? Boa parte de medicamentos, de novas técnicas cirúrgicas, elas foram possíveis de serem descobertas a partir do assassinato de pessoas, né? Que passaram por experiências científicas terríveis, onde não existiu o elemento da ética, né? E aí existem inúmeros documentários, inclusive na Netflix, né? Que eu acho que todo mundo tem, é o mais acessível, que nos expõe toda essa barbaridade. Então, esse holismo, ele se opõe ao cartesianismo, a essa ciência que se diz pura, neutra, a esse cientista que se diz longe, ele tem que ficar longe do outro, ele tem que ficar longe da sociedade para que o conhecimento que ele produz seja de fato válido. Então, a gente tem o holismo dizendo de forma alguma. Quando a gente se afasta desse jeito, querendo ser neutro, a gente perde em humanidade, em sensibilidade, em ética. Então, nós precisamos de uma ciência que não seja neutra. Ela precisa ser só imparcial. Pronto, tá ótimo. Neutralidade é uma página em branco, né? O cientista, ele não tinha pré-conceitos, pré-noções, nós sabemos que isso é impossível. Todos nós carregamos uma gama de crenças, de pré-noções, de preconceitos, isto inclusive cientificamente comprovado, né? Pela medicina, pela psicologia, pela sociologia. Então, esse holismo vai estar bem no centro dessa nova forma de encarar o estudo da argumentação. Né, quando a gente observa o Perelman rompendo com esse cartesianismo, ele está rompendo com essa preocupação com a ideia de verdade, no sentido de demonstração, né, como havia sido, né, a forma mais comum de trabalhar, digamos assim, no século XIX, né, então, esse pensamento do Perelman, ele vai se opor a esses pensamentos lógicos, matemáticos, formais, e vai se apegar à ideia do que é aceitável, do que é possível, do que é verossímil. Então, é a partir do Perelman, e, gente, a gente vai falar aqui dos outros autores, mas para nós, no direito, tanto que se vocês forem fazer, né, pós-graduação, graças a Deus, cada vez mais nós temos alunos na nossa instituição interessados não somente em ter uma vida profissional, mas também dar continuidade à vida acadêmica, né? Inúmeros dos meus ex-orientandos, etc., já estão aí tentando mestrado. Tem um que ficou, a gente está até agora, assim, ficou por poucos décimos agora na Federal da Paraíba para entrar, Misael, enfim. Então, a gente observa que esse autor é o que vai ser utilizado nesses programas. Quem vai trabalhar com direito e argumentação
fique muito tranquilo, Perelman é a doutrina dominante, né? Então, os outros autores não têm importância, então, para o direito? Tem, mas a teoria a qual o direito mais se aproximou e aprofunda seus estudos até hoje é a teoria do Perelman. Tem tudo a ver com a gente, né? Por quê? Porque a gente, de fato, se aproxima ao que é verossímil. Inclusive, a advocacia não é uma profissão de fim, né? Ela é uma profissão de meio. Juízo tem aquele que, e ética tem aquele profissional, advogado, advogada, que jamais abre a boca para dizer para o cliente que a causa está ganha, que a causa é muito simples, que com certeza vai dar certo. Isso é uma coisa que nós não podemos prometer, nós não somos os juízes, né, da causa. O que é que a gente pode prometer? Construir um trabalho que vai ser o mais verossímil possível, né? Vamos desenvolver a melhor argumentação possível, vamos nos esforçar ao máximo para garantir a adesão, para garantir o ganho da causa, não o ganho em si. Então, tem tudo a ver com o que o Perelman nos coloca. Qual é a grande preocupação dentro dessa teoria? É ser verossímil, é convencer, é utilizar o fenômeno, né, linguístico a favor da adesão do auditório. E ele vai encarar essa adesão como sendo a mudança, né, do auditório, passa a concordar com você, passa a fazer aquilo que você queria que fizesse, ou a deixar de fazer aquilo que você queria que não fizesse, ou então fica minimamente tendencioso a compreender com isso, a concordar com isso. Então, a gente vai falar, portanto, sobre essa adesão dos espíritos, né? E levando em consideração aquilo que a gente falou na semana passada, que é a importância dos elementos sociais e psicológicos, né, que a gente não pode deixar de fora. Acho que todos vocês aqui que participaram da aula hoje deixaram isso muito claro, né, nós precisamos saber para quem estamos falando, em que momento histórico estamos falando. Você acha que é bacana, é propício, né, aproveitar exemplos de política de governo no cenário atual que nós estamos, bem belicoso, e trazer para dentro da sua argumentação, né? Será que isso é uma estratégia que vai te trazer adesão, ou vai te gerar problema, ou vai criar crise, né, para o auditório? Então, isso é levar em consideração esses elementos psicológicos e sociais. E o Perelman vai colocar que, de um lado, é fundamental, é primordial, né, que o orador, portanto, conheça o seu auditório, né, saiba para quem ele está falando. E aí, nesse sentido, o Perelman vai recapitular, né, vai trazer para nós aqueles 3 componentes da persuasão que Aristóteles já tinha trazido, né, que o colega já colocou para a gente, o ethos, né, o fatos e o logos. Então, a imagem do enunciador, né, o ethos, o orador, as paixões do auditório, quem são aquelas pessoas, o que é que interessa a elas para melhor convencer, e o logos, que é um discurso que tem que ser lógico, né, um discurso que tem que ser coerente, um discurso que tem que ser coeso, né, por isso que a gente tem que ter super cuidado. Eu sei que nós podemos fazer retificações nas nossas petições, mas pega mal. Quanto mais a gente fizer, o ideal é que a gente não faça nenhuma, e quando a gente faz, já é uma situação tanto quanto constrangedora, né, porque a gente está prejudicando esse logos, esse discurso, né, eu fico doida, quer me matar? É muito fácil, manda uma mensagem para mim, no WhatsApp, em que a pessoa se coloca assim, para mim fazer, né, não, eu estava aqui perguntando o que é para mim qualquer coisa, né? Então, isso já prejudica, isso já, nossa senhora, já dá uma má impressão. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, quando a gente pensa e principalmente escreve esse nosso discurso. E aí ele vai dizer, né, ela vai colocar, a autora, no finalzinho do texto, que o Perelman, ele destaca que cada orador pensa de uma forma mais ou menos consciente em quem deseja persuadir e a quem dirige seu discurso. Então, é por isso que seria essa tríade, né, que não é uma inovação, né, do Perelman, é uma retomada. Ele vai apenas reestilizar, digamos assim, o que Aristóteles já tinha colocado, o enunciador, o auditório e o discurso. Sei que estamos a 10 minutinhos, eu inclusive acho que estou dando olha aí, né, pois compartilhando aqui uma monografia, o Cícero Joel, e se você for pesquisar em programas de mestrado e doutorado, aí é que a gente encontra mesmo, né,
muitos e muitos e muitos trabalhos. Quem lida com argumentação jurídica necessariamente lida com Perelman. E nesses 10 minutinhos, gente, eu vou aproveitar aqui para falar sobre esse segundo teórico. Sabe o que é que eu estou pensando em fazer? Porque eu me empolgo tanto, né, nessa nossa conversa, e eu acho que a gente precisa conversar, isso é necessário, que às vezes eu acabo perdendo um pouquinho o fio da meada do tempo. Então, eu acho que eu vou deixar para vocês os comentários desse texto, o restante, né, que vai ficar faltando, os outros autores, num videozinho de 10, 15 minutos assíncrono, tá bom? Eu posto até o final de semana para vocês, e aí, para que na terça-feira, quando a gente se encontrar, a aula que eu vá gravar já seja relacionada ao texto do Aristóteles, né, que estava previsto para hoje. A gente já ganhar um tempinho. De acordo? Ok. Né? Pronto. Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Bom, vou falar aqui em... Ui, meu Deus do céu, me deu uma cãibra aqui. Da aula sentada é um castigo. Vou falar aqui em português, né? Não vou me arriscar para não fazer uma pronúncia equivocada, né? O Anscombe e o Ducrot, eles vão trazer para a gente essa relação entre argumentação e língua. É por isso que a gente, do direito, não trabalha com uma criatura dessa, né, de forma preponderante. Deixa eu me retificar. Nós trabalhamos com todas essas teorias, mas a primordial é a do Perelman. Por quê? Porque não é tão simples assim que a gente consiga convencer as pessoas num discurso jurídico apenas pensando na língua. Claro que a língua e a linguagem têm uma importância fundamental, mas isso aqui, gente, vai ficar principalmente para o pessoal da linguística, né? Já não nos serve tanto, porque o que é que esses autores postulam? Que não adianta essa retórica somente, essa arte de falar bem, né? O uso de técnicas para persuadir. É preciso que essa argumentação, ela não existiria se não fosse a própria língua, né? Se não fosse a própria estrutura linguística. Isso é óbvio, né? Eu sou uma pobre muito enxerida, muito, muito, muito mesmo, e na época do doutorado, eu tive a oportunidade, né, passei um tempo em Coimbra para coletar dados, e de Portugal para a França era baratíssima a passagem, acho que eu paguei coisa de 10 euros, e como boa pobre enxerida, eu digo, eu já estou aqui, eu vou para lá. Minha gente, não tem coisa pior que em Portugal, português de Portugal é o nosso, né, com enroladinho, mas você tá num país... Os franceses odeiam inglês, né, porque eles são muito chiques, eles são os pais, né, do Renascimento, se eles puderem falar na língua deles, enfim. E aí você tá num lugar, vendo um monte de gente conversando, e você não entender nada, você não tem como pedir uma informação, é muito triste, né, é uma situação que realmente você fica, minha Nossa Senhora, que será de mim no futuro? Então, é isso, gente, eu tô trazendo um exemplo assim, bem simplório, bem bestinha, mas é só para que você lembre, porque às vezes o texto assim, né, todo rebuscado, todo chique, a gente lê e fica, o que será que essa pessoa tá querendo dizer? É isso, que não existiria argumentação se não existisse linguagem. Se essa aula aqui para vocês, né, se eu tivesse assistindo a aula junto com vocês e fosse um alemão ministrando a aula pra gente, se ninguém aqui na turma falar alemão, como eu não falo, a gente ia ficar como? Uma hora dessa não tinha mais vocês não ligam a câmera em brasileiro, você imagina se fosse em alemão, tô frescando, né, em brasileiro. Então, a gente só tem condição de convencer se a gente usa os elementos da linguagem. Então, basicamente, né, trazendo assim, eles trabalham com a hipótese de que a argumentação ela está inscrita estruturalmente na língua, né? O encadeamento argumentativo possível de um discurso está ligado à estrutura dos enunciados. Para nós, gente, essa teoria vai importar muito. Quem aqui já paga a disciplina de estágio, acho que deve lembrar que todos os professores, se não todos, mas alguns, acredito que a maioria, deve passar para vocês, logo nas primeiras aulas, uma dica, assim, uma folhinha, né, um PDF, com vários elementos conectivos que você pode usar. O que é que você deve colocar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, né, o uso dos advérbios, dos pronomes. Então, olha, você finaliza com desta maneira,
portanto, diante do exposto, você tá ligado, né? Logo, diante disso, já que, então, elementos conectivos que fazem parte da nossa língua, né? E que facilitam a compreensão e, portanto, o domínio argumentativo. Então, essa proposta, ela valoriza, portanto, esse elemento da linguagem, né, para além dessa arte de falar bem, ou seja, para além do conteúdo da fala, né, que a gente valorize a própria língua e a estrutura dessa língua. E aí, eu vou ler aqui um trechinho, né, as modificações no campo, página 6, logo o primeiro parágrafo da página 6. As modificações no campo de estudo da argumentação trouxeram algumas consequências que, de modo algum, podem ser ignoradas. Na perspectiva linguística, a atividade argumentativa é compreendida como coexistente à atividade de fala. Então, pelo simples fato de falar, você já está argumentando. Percebe? Porque a pessoa está te compreendendo. Então, na medida em que você fala, certamente a gente não fala para ser questionado, constrangido, ridicularizado. A gente fala para ser minimamente, se não possível, que a pessoa concorde com a gente, mas pelo menos nos respeite, né? Diga, eu tenho minhas ressalvas, mas de fato não posso negar, né, que seja válido. Então, é nesse sentido, tá bom? Outra consequência que deve ser destacada é o fato do estudo normativo, né, ter dado lugar a uma prática descritiva da argumentação, e a gente falar aqui que essa relação entre argumentação e sentido do enunciado, né, a semântica, ela é bastante importante. Gente, naturalmente, interessa a galera da linguística, percebe? Pessoal que está estudando. Claro, para a linguística, isso aqui é um tesouro. E para nós também. Porém, nos é mais útil na nossa prática profissional o domínio da adesão do auditório. Mas a gente não vai conseguir essa adesão do auditório se a gente não usar corretamente a nossa língua, né? A nossa fala. Eu vou encerrar por aqui, porque são 19h55, né? 5 minutinhos para as 8. Mas não é promessa de campanha, viu? Embora que eu espero que as promessas de campanha desse ano sejam cumpridas, aquelas que prestam, que eu estou vendo o vereador prometer que vai construir hospital, eu não sei como é que se faz isso no legislativo, mas enfim. Não é uma promessa que não será cumprida. Vou deixar para vocês um vídeo de no máximo 15 minutos, vai contar como um momento assíncrono dessa aula, em que eu vou continuar esse trabalho de comentário desse texto. E aí vocês me deem feedback, tá bom? Esse fórum que eu deixei, a gente iria usar na aula de hoje, porém não tivemos tempo, então eu vou só alterar a data e a gente vai fazer essa atividade aí em outro momento. Mulher, não acredito não, Sara. Não. Tá vendo, minha gente? É por isso que a gente precisa, não só, pronto, aí o exemplo de Sara, né, que tá botando aqui no chat, que tem uma cidade aí que o candidato promete até a cura da Covid. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar com o discurso científico, porque às vezes na crença, na fé, não, mas o fixo é o Benedito de Zezinho da ladeira do pai, então deve ser verdade. A gente precisa ter muito cuidado, né, com o discurso científico e o do senso comum. Exemplos como esses demonstram por que é que a ciência não pode nunca ser deixada de lado. Bom, me digam aí como é. Ítalo, né? Oh, meu Deus do céu. Me digam aí as pessoas que não estavam no início da nossa aula. Eu vou dizer aqui quem é que está com falta, tá bom? E você vai responder para que eu possa tirar. Os demais, obrigada pela paciência, pelo acolhimento, por mais uma semana. Se Deus quiser, semana que vem estamos juntos, viu? Beijo, aperte mão, tudo de bom, se cuidem. E o restante aí para tirar a falta, fica aí. Estou só abrindo o portal. Antônio Marcelo. Beatriz de Oliveira. Clara Leite.
Cristiano Freires, Elias, Felipe, Francisco Presente. Alves, Geisa, João Pedro, José Felipe, José Gabriel, José Leite, Luiz dos Santos, Maria Viviane, Michel, Pedro, Rafael, Rodrigo, Vadson. Ninguém chegou. Opa, Vadson. Professora, eles estão aqui, é porque eles estão no chat. Estão escrevendo. Ai, gente, pois, mulher, tu que me ajudou aí, faz essa caridade, porque para eu ir abrindo e lendo, eu vou levar 1000 anos. Me diz aí, por favor, o nome de quem está dizendo que está na sala, para eu ir tirando as faltas. Estava aqui Ana Beatriz. Ana Beatriz, certo? Já não estava com falta. Quem mais? Cristiano. Cristiano, pronto, já tirei a falta de Cristiano. Elias. Elias, já tirei a falta de Elias. Luiz. Luiz, já tirei a falta de Luiz. José Felipe. José Felipe. Pronto, já tirei a de José Felipe também. Viviane Alves. Viviane Alves. Maria Não tem Viviane. na frequência. Maria Tem Viviane. Vitor e Vitória. Ah, é Maria Viviane. Isso. Maria Viviane, tirei. O Adson. E o Adson. Mais alguém? E Beatriz Oliveira. Beatriz Oliveira. Pronto, tirei também. Terminamos? Pronto. Falta eu, Vitor. Vitor. Vitor? Sim. Deixa eu só... Pronto. Oi. Então vai ser assim, vai ter uma aula gravada, assíncrona, para a próxima aula nossa, que vai ser essa videoaula, que vai ser uma discussão dessa temática mesmo, de argumentação, não é isso? É assim, quem me ajudou? Só para eu responder, quem foi que me disse os nomes? Foi eu, Sara. Sara, muito obrigada, viu? Muita gentileza, Nada, muito obrigada beleza. mesmo. E quem me perguntou agora? Fui eu, professora. Tiago, seguinte, é até bom que fica gravado para quem for ver a aula depois. Esses 15 minutinhos assíncronos que eu vou deixar para vocês, eles fazem parte da aula de hoje. É para a gente poder terminar esse texto, né, que a gente não conseguiu terminar hoje. Vocês assistam aí no final de semana, quando vocês acharem mais conveniente. Na aula que vem, esse vídeo de 40 minutos vai corresponder ao momento assíncrono da aula da semana que vem. Já é o conteúdo novo, né? O conteúdo que a gente já iria trabalhar semana que vem, tá certo? Eu entendi. Aí vai ter alguma atividade desse fórum que a professora falou? Isso. Aí eu quero fazer essa atividade, mas não se preocupem que não vale pontuação, tá bom? Eu sei que vocês estão bem sobrecarregados aí de um monte de atividade, texto, não sei o que mais. Quando a gente for fazer alguma atividade que valer pontuação, eu aviso com bastante antecedência, tipo 15 dias e tal, para vocês poderem se programar com mais tranquilidade. Essa atividade é só um treino. Tá bem, obrigado, viu? Boa noite, professora. Nada, boa noite. Tchau, gente, vou saindo. Até mais.